Nessa tarde, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. And this afternoon, I want to share a word with you. Vou te pedir que, se você puder, abra sua Bíblia em Colossenses 1:13 ao 18. And then if you can, please open your Bibles in Colossians 1:13 ao 18. 1:13 to 18. Preparado lá, Eduardo? Colossenses 1:13 ao 18. Colossians 1:13 to 18. O que eu quero falar nessa tarde é a respeito do corpo de Cristo. What I'm going to talk this afternoon is about the body of Christ. Quem é o corpo de Cristo? Who is the body of Christ? Bem, ainda bem, tem um lá que está acordado. Yeah. So he said, there's one in the back that said, I am part of the body. I am body of Christ. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 18 diz assim: Colossians 1:13 to 18 says, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pai, em nome de Jesus, eu te peço Lord, in your name I ask que essa palavra venha sair da minha boca, mas entrar em nossos corações. that this word may come from my mouth, but that grow in our hearts. E venha encontrar, ó Deus, um coração disposto a receber essa palavra. That will find a heart that is willing to receive your word. Porque se tu, Espírito Santo, não trabalhar nela em meu coração, Because Holy Spirit, if you are not the one working with this word in my heart, serão somente palavras vazias. it will be just empty words. Mas eu sei que tu podes dar crescimento nessa semente. But I know that you can make that seed grow. Em nome de Jesus te peço. In Jesus' name I ask. Irmãos, existe um corpo. A palavra do Senhor diz que existe um corpo. So the word of God says there is a body. E eu não vi até hoje um corpo vivo sem cabeça. And I haven't found until now a body that is alive and it doesn't have a head. E quando está sem cabeça, eu sei que você, de repente, que é do Brasil, já lembrou das galinhas que ficam andando sem cabeça. And I know that if you're from Brazil, you're probably thinking about all the chicken that runs around with their heads cut off, Ela não aguenta muito tempo viva, não, tá? but they don't stay alive long. Nesse corpo, nós precisamos de uma cabeça. In this body, we need a head. E cada parte desse corpo tem uma função. And every part of this body has a function. Ainda mesmo aquela parte do corpo que você pensa que não é importante, And even the part of the body that you think it may not be as important, quando você se machuca, when you get hurt, de repente um corte na mão, no dedo, or just like even like a tiny cut in your finger, quantos de nós já falamos essa frase assim, ó? how many times or how many of us use this phrase before? Parece que eu só bato aqui. Oh, it feels like I always hit the same spot. Por quê? Por causa que você nunca se deu conta que você batia naquela parte até que estava machucado. Because you never realized that you were always hitting the same part of your body until it's hurt. A palavra do Senhor está dizendo que, eu acho interessante, I think it's very interesting. essa parte onde ele diz assim, ó, porque tudo foi criado por ele. The part that says that everything was created from him. E agora presta atenção, ele diz assim, ele, Jesus, ele é antes de todas as coisas, And then it says Jesus is before everything, e todas as coisas subsistem por ele, and that everything exists because of him. e ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. And then he is the firstborn among the death. Por que o primogênito entre os mortos? Because the firstborn among the death. Why? Why? Por quê? Why? Porque, irmãos, ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e nós, um dia, estaremos com ele.
Because he's the only one that has resurrected from the death. Mas eu And quero then que it will você be with him. centre no corpo hoje. But I want you to pay attention in the body. Porque todos nós sabemos quem é a cabeça. Because all of us know who the head is. Nós já vamos voltar na cabeça depois. And we are going to talk about the head in a little bit. Mas agora eu quero que você se concentre na parte do corpo. But I want you to pay attention to the body now. Irmãos, todos nós, quando nós chegamos nesse corpo, All of us, when we are part of this body, nós chegamos iguais. we come the same way. Não tem nenhum de nós que chegou de maneira diferente. None of us came in a different way. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 3 e 23. And in Romans 13:23, A palavra diz que todos pecaram the word says that we all have sinned e destituídos, separados estávamos da glória de Deus. and we are separated from the glory of God. Então, quando nós fomos introduzidos nesse corpo, nós fomos introduzidos da mesma forma, em pecado. So the time that we came to be part of this body, we all came the same way. We were in sin. E esse conceito, se você tem com você isso, And this concept, if you keep that in mind, te faz igual ao teu irmão que está ao teu lado. makes you the same as everyone that is sitting by you. Irmãos, dentro das igrejas, muitas vezes tem um conceito um pouco errado. And sometimes, inside churches, we have something, people think in a different way, and it's wrong. Tem gente que se acha mais santo do que o outro. There are people that think they're a little bit holier than the one that they are Tem sitting pessoas next to. que creem que pelo tempo que levam dentro da igreja são de alguma forma melhor que alguém. And sometimes people think, like, I've been in the church for so many years, so I'm better than the people coming in. Tem pessoas que pensam que porque procuram ter uma vida um pouco mais santificada são melhores. And there are people that think because they are chasing holiness, they are better than the others. Mas só que a palavra do Senhor nos diz que nós todos pecamos e estávamos separados dessa glória. But the word is clear when it says, we all sin and we are all separated from God's glory. Se não fosse por João, capítulo 3, versículo 16, nós estaríamos todos perdidos. If it was not because of John 3:16, we will all be O lost. que a palavra do Senhor diz em João 3,16? What does the word say in John 3:16? Que Deus de tal maneira amou o mundo God so loved the world, que entregou o que ele tinha de mais precioso por amor a mim e por amor a você. that he gave the most precious thing he had for the love he had for you E é and isso que nós I. vamos estar celebrando dentro dos momentos. And that's what we are going to be celebrating here in a few moments. Mas se nós entendemos que todos nós pecamos, But if we understand that all of us have sinned, que todos nós tínhamos uma dívida e não podíamos pagar, that we had a debt that we could not pay, se nós tivéssemos esse conceito em nós, if we would maintain this concept with us, nós entenderíamos a plenitude de Cristo nesse corpo. we would understand the holiness of God in this body. Olha o que a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23. And then let's see what the Bible says in Ephesians 1, 20 to 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas. Ó, todas as coisas de novo. Todas as coisas aos seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui, meus irmãos, de certa forma está reduzido, está colocado pequenininho a graça redentora de Deus. So that in a way, it's just a little summary of the grace of God. E eu quero falar para você hoje a respeito do conceito de corpo, And what I want to tell you about the body desde a visão da unidade. is from the vision of unity. Porque, meus irmãos, o que nós estamos precisando nesta igreja, agora estou falando de New Generation, Because what we need here, a new generation,
é voltar a falar uma vez mais do que nós já falamos há uns meses atrás. is to go back and keep talking about what we talked a few months ago. Unidade. Unity. Irmão, se você olha para a igreja, se você olha para a pessoa que está do teu lado agora, If you're looking around, ou aquelas pessoas que não estão aqui hoje porque estão viajando, estão de férias, or if you're thinking about someone that is not here today because they are traveling, se você para e pensa nessa pessoa como parte do teu corpo humano, if you stop and think about that person as part of your own body, que se você perder parte do teu corpo, você vai sentir falta dele. that if you lose a little part of your body, you're going to miss it. O nosso conceito de igreja mudaria. Our way of seeing the church would change if you kept that in mind. Tem alguém aqui que odeia o seu pé? Do we have anyone here that hate your feet? Você, de repente, pode não gostar do formato dele. You may think your feet don't look good, Mas se você está numa consciência boa, que a tua mente está saudável, but if you are healthy and your mind is healthy, você não vai cortar teu pé fora só porque você não gosta do modelo dele. you are not going to cut it off just because you don't like the way your feet look. Da mesma forma, aquelas pessoas que têm cabelo liso, que querem um cabelo cacheado, In the same way, people that have straight hair, that they want curly hair, o pessoal que é ao contrário, quem tem o cacheado, que quer liso. and then the curly ones want the straight one. A gente sabe tudo isso, né? So we know about that, right? Mas ninguém vai arrancar tudo fora só por causa que não está no gosto que quer. But you're not going to cut everything off just because you don't like it. Esse tem que ser o conceito nosso de igreja como corpo. And this needs to be the concept that we have as a church for the body. Começar, irmãos, de alguma forma sentir dor, ter um sentimento pelos irmãos que estão dentro da igreja como um corpo. And in a way, you need to feel the pain of your neighbor as part of this body, of this church. Nós já vimos também num corpo humano falando quando uma parte do corpo cresce mais do que a outra. And when we're talking about our body, when one part has grown larger than the other, Ela funciona 100%? does it work as well? O corpo funciona Does 100%? the body works as well? Uma Work pessoa as que well? teve uma perna que cresceu mais do que a outra. Let's say if somebody has a leg that is a little bit longer than the other. É só a outra perna que é mais curta que sofre? It is just the shorter leg that is going to suffer? Todo o teu corpo sente por aquilo. No, the whole body is going to suffer. Uma das primeiras partes que sente é a tua espinha. So one of the first things that you're going to feel is your back. Mas todo o teu corpo vai sentir dores e vai sofrer por causa daquilo. And all your body is going to ache because of one leg is longer than the other. E é nesse aspecto que eu gostaria de falar para você também a respeito de crescimento. And that's when I want to share with you a little bit about growth. Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15. Ephesians 4, 13, 15. A palavra do Senhor fala que nós devemos de crescer na presença de Deus. The word of the Lord says we need to grow in the presence of God. Irmãos, por favor, prestem muita atenção nos So- detalhes dessa palavra. So please pay attention in the details of this passage. Irmãos, muitas vezes nós temos que trazer uma palavra assim como que um feijãozinho com arroz, assim, bem básico. Sometimes we need to share a word with the church that is like beans and rice, that is something very basic. Desse tempo que eu estou levando aqui com a igreja, Since I became the pastor here, nós estamos indo de menos a mais. we are starting from a little bit to get to a lot. E o meu desejo, a minha vontade, And my desire é que a igreja comece a entrar num crescimento maior, mais profundo da palavra do Senhor. is that this church will grow and grow deeper in the knowledge of the Word of God. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora. So I'm just going to open up. Todos Parênteses. sabem que eu tenho um segundo trabalho. So all of you know that I have a second job. Esse trabalho para mim, não é um trabalho, esse chamado que eu tenho para fazer isso daqui, So, but the calling that I have to do this, é um dos mais desafiadores para mim. it's one of the most challenging things that I have done. E muitas vezes conciliar o meu segundo trabalho com esse And sometimes to get things working for this job and my second job, não é fácil. it's not easy. Porque fazer 3 estudos semanais, mais um estudo no domingo, mais preparar uma palavra, So having 3 different studies during the week,
plus Sunday, preparing the word. Irmãos, eu tenho muito temor a Deus de chegar aqui na frente e falar qualquer coisa. I fear the Lord, so I don't feel like I need to come over here and just say random words. Mas o meu desejo é que a igreja entre nesse conhecimento, por isso que estou fazendo um esforço de dar a oportunidade de estudar a palavra de Deus. And that's my desire, that you get to know the Word of God, and then that's why I'm creating opportunities for you to learn more and more during the week. Essa palavra que ela é rica, se nós formos entrar em profundidade nos detalhes dela. So this word is very rich, and there are a lot of details that we can share from Mas it. nós não temos tempo suficiente para fazer isso aqui. But on Sunday, we don't have enough time to do it. Por isso nós disponibilizamos estudos durante a semana, onde você pode tirar as tuas dúvidas, pode estudar em mais profundo a palavra do Senhor. So that's why we have the opportunities during the week where you can go deeper and deeper in the Word of God and ask your questions if you have any doubts or anything. Isso se chama crescimento. And that's what it's called, growth. Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15. So Ephesians 4:13 to 15. A palavra do Senhor diz assim: até que todos, não fala alguns, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento do Filho de Deus. The knowledge of the Son of God. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Uma vez mais, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. And then again it says, one more time, that we may grow in the head that is Christ. Nós poderíamos ficar só nesse versículo aqui se quiséssemos. Tem So- tanto para falar a respeito dele. We could just read this last verse and there's a lot that we can talk about. Mas nós também temos muito mais outras coisas que eu quero transmitir para a igreja. But I have much more to share with you. Mas eu quero que você tenha esse conceito, a necessidade de você crescer junto nesse corpo. And I want you to understand the necessity that it is for you to grow together with the body. Meus irmãos, se você vem uma vez na igreja na semana, Because if you come to church once a week, se você vem na igreja uma vez ao mês, or if you come once a month, e durante todos os outros 29 dias ou 30 dias do mês, and during all the other days for the month, você não estuda a palavra de Deus, you don't read the Bible, você não participa dos estudos, you are not being part of the small groups. irmãos, como que você acha que está o teu crescimento? So how is your growth? Não é eu que estou perdendo. So I'm not the one missing out. Quem está perdendo é vocês. You are the ones missing out. Pergunta para as pessoas que estão participando assim, constantemente nos estudos. So ask people that are participating in the studies during the week. Nós já falamos a respeito de oração, falamos a respeito de unidade, Espírito Santo. We've talked about prayer, we talked about the Holy Spirit, we've talked about unity, Falamos a respeito dos dons do Espírito Santo. we talked about the gifts of the Holy Spirit. Não abordamos ainda todas as áreas que nós gostaríamos, mas estamos cada vez nos aprofundando mais na palavra do Senhor. We are going deeper and deeper in the Word of God. Falamos a respeito de jejum também, que foi durante 2 semanas ou 3, creio. We talked a lot about fasting. That was a 3-week study. Irmãos, quem está perdendo é você que não participa. So if you're not participating, you are missing out. E isso quer dizer que, de repente, dentro do corpo, você está ficando minguado, pequeno, você não está crescendo. So that is to say that within the body, you are not growing as everybody else. E presta atenção no que a palavra do Senhor diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda a roda de doutrina. So, like the word says, that we would not be like children that could be tossed around with the wind and with the doctrines. Geralmente, quando eu estou dando os estudos, tem uma coisa que eu falo, eu digo assim, gente, eu não estou ensinando só para vocês saberem. And then when I'm sharing during the week in the Bible studies, I always say, I'm not just sharing for you to know. O meu objetivo é que, se alguém chegar para confrontar você com alguma coisa, My goal is that if somebody comes and they ask you a question,
você tenha a base bíblica, você saiba o que a palavra do Senhor diz a respeito. or to confront you, you will have the knowledge and you have the base to be able to reply to that. Eu não sei se meus irmãos estão assistindo pela internet. Meus I don't irmãos know if you're- de pai e de mãe. Oh, I don't know if my father or my siblings are watching online, Mas teve uma situação uma vez que meus dois irmãos e minha irmã moravam sozinhos. but there was a time that my siblings, my brothers and my sister, they lived alone Lá no Brasil. in Brazil. E minha irmã chegou do trabalho And then my sister got home from work, e dentro da nossa casa estavam os testemunhas de Jeová. and then in our house there was the Jehovah Witness. Eu não digo que eles estavam convertendo meus irmãos, mas que eles estavam dando a volta neles, eles estavam. And then they were about to convert my brothers. Minha irmã entrou, viu aquele povo lá dentro e falou: o que está acontecendo aqui? And then my sister got there and she was like, "What's happening here?" Botou todo mundo para correr dentro de casa. And then she asked everybody to leave. Eu estou usando esse exemplo para você entender que muitas vezes as pessoas vêm com palavras, vêm com coisas e nos querem enganar. And then I'm using this example to tell you that sometimes people approach you and they wanted to take you away from the Word of God. Se alguém chegar para você aqui, Harley, So let's say, Harley, if someone gets here to you e te oferecer um chocolate, and say like, okay, here's a chocolate. eu te dou um chocolate para você vir comigo aqui atrás para a gente fazer qualquer coisa, tipo, eu vou te chamar para fazer uma coisa aqui atrás. Hã? Não, tipo assim, não, tipo, para lá para trás fazer alguma coisa que eu pedi Okay, para ele fazer. Né? Harley, I'm going to give you this chocolate, but you need to come with me to the back of the church. Você vai me seguir? Are you going to follow me Só por causa do chocolate? just because I'm giving you a piece of chocolate? It depends how He said maybe. He said it depends how good the chocolate is. Mas se você pega uma criança, meus irmãos, But if you get a child, você não precisa oferecer nada para ele se bobear. you may sometimes or even have to offer anything to them. Simplesmente vai conversando com You ele, can chama a just start atenção dele e leva ele. Talking and it's like, come and see the puppies, and then they will follow you. O que eu estou tentando te explicar aqui? So Vocês estão what I'm- entendendo? Are you understanding what I'm trying to say? Se você é enganado por qualquer vento de doutrina, If it's so easy for you to be deceived by any wind of doctrine, talvez maybe você ainda está criança. you are like a child. E só existe uma forma de crescer. And there is only one way to grow. Você só pode crescer sendo parte de um corpo. You can only grow being part of the body. Esse é o ponto. That's the main thing that I want to share. Irmãos, a nossa igreja, nós temos um compromisso, eu tenho um compromisso pessoal de pregar a palavra do Senhor. I have the commitment to share the word of the Lord, Mas parece que tem pessoas que existe uma necessidade deles, eles não querem escutar a palavra de Deus. but there's some people that they don't want to hear it. They don't want to hear about the word of God. O que eles querem é profecia. Sometimes what they want it's a prophecy. Eles não querem saber se a profecia vai se cumprir ou se não vai. They don't want to know if the prophecy is going to be fulfilled or not. Até a gente até brinca, tem gente que peça que a gente levanta a mão e ele coloca a cabeça embaixo para ver se recebe alguma coisa. There are people that, if sometimes a preacher raise their hands, sometimes they come with their heads just to see if they can receive some from them just because their hands are up. Irmãos, isso é ser menino. That's like being like a child. E tem muitas pessoas, tem muitas igrejas que se aproveitam disso. And there are some churches that take advantage of that. Mas a culpa é deles? But is that their problem? A Is that- culpa é daquele que não quer aprender. So the fault it comes from the one that doesn't want to learn. Você sabia que se agora falando da lei normal, não a lei de Deus. So now talking about the law, our human law. Vamos usar exemplo do tráfico, do trânsito. So let's talk about traffic. Like Se você comete uma infração de trânsito if you do something wrong while you are driving, e você chega a ir à corte, and then you have to go to court, e na corte você alega dizendo, eu não sabia que isso era ilegal. if you say, "Oh, I didn't know, I couldn't do that," Não é argumento válido perante o juiz? it's not an argument that the judge is going to take. O fato de você não saber não quer dizer que você escapa dessa situação. Just because you didn't know doesn't mean you can do it. O fato de você não cumprir a palavra do Senhor If you are not
fulfilling the word of God porque você não estuda ela, because you are not não studying it. vai ser desculpa para você chegar na presença de Deus e dizer para ele: ah, Senhor, eu não sabia. It's not going to be an excuse when you're in the presence of God and say, "Oh, I didn't know about this," Porque hoje nós temos acesso à palavra do Senhor. because we have access to the word of God. E agora eu quero te perguntar outra coisa. Now I want to ask you something else. Como você está sendo parte desse corpo? How are you being part of this Como body? está sendo a tua pessoa como parte de um membro de um corpo? How is your being as part of this whole body? Se você pudesse imaginar a nossa igreja hoje como parte do corpo de Cristo, If you could imagine our church today as part of the body of Christ, você se consideraria como uma parte saudável desse corpo? would you be a healthy part of the body? Vai ser uma leitura bastante extensa. So I'm going to read another passage, and it's a longer one. É 1 Coríntios capítulo 12 até o 27. So 1 Corinthians chapter 12 until verse 27. É uma leitura extensa, mas eu quero que você preste atenção. And I want you to pay attention. E eu prometo que eu vou terminar. And I'm about to finish the word. Quando o pastor fala que está terminando, são 10 minutos mais, pelo menos. And when a pastor says they are most done, it's about 10 more minutes. Da pregação, depois tem oração. And that just for sharing the word, and you have to pray and all of the other things. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 27. 1 Corinthians 12 to 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e quer brasileiros, quer americanos. And I'm adding the Brazilians and Americans. E todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas somente um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de você. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. É uma leitura extensa, So it's a little longer passage, mas que resume a nossa pregação de hoje. but it does give us an idea about what we're talking about tonight. Eu quero deixar duas perguntas no ar. I want to ask you two questions. A primeira é: First one, você se sente parte desse corpo? do you feel like part of the body? Você se sente parte do corpo de Cristo? Do you feel like you're part of the body of Christ? E a segunda é: And the second one, o que você tem feito para alimentar outra parte do corpo? what have you been doing to nourish the other part of the body or another part of the body? Talvez, meus irmãos, você tenha um pouco mais de conhecimento que alguém. So maybe you could be a little bit more knowledgeable than somebody else. Talvez você tenha um pouco mais de experiência que alguém comparado com outra pessoa dentro da igreja. Maybe you have had more experiences with God than some other people in a church. O que você tem feito para tomar cuidado dessa pessoa? What have you been doing to take care of other people? O que você tem feito
Para as pessoas que, por exemplo, hoje é a primeira vez que estão chegando aqui, What have you been doing, like, for example, for the people that are here for the first time? para fazer elas se sentirem bem-vindas e parte desse corpo. To make them feel welcome and also part of the body. Se um corpo humano faz um transplante If a human body has a transplant, e não for feito todo um tratamento, and if not all the treatment is done e o teu corpo reagir de maneira correta, for your body to react in the correct way, o que acontece? what's going to happen? O corpo vai rejeitar aquela parte, aquele órgão. The body is going to reject that organ. Mas se o corpo trabalhar em conjunto, But if the body works together, desde coisas como que nós não vemos, que são as células trabalhando lá dentro do sangue e tudo mais. so even things that we don't see, like the cells working in your blood, Se o corpo não receber bem, se o corpo faz bem o papel dele, if the body does their role well, esse membro que foi colocado no corpo vai ser bem recebido. this new member, this new organ will be well received. E olha que interessante, no começo, ele É. não vai trabalhar aos 100%. And it's interesting that in the beginning, the new organ is not going to work at 100%. Se uma pessoa tem um transplante de coração, If somebody receives a new heart, as a heart transplant, esse coração ele não vai poder trabalhar aos 100% no começo. the heart is not going to be at 100% of its capacity in the beginning. Mas se o corpo fizer a parte dele, But the body doing its part, dentro de pouco tempo essa pessoa está tendo uma vida melhor do que ele tinha antes. that new person or that person will have a better life compared to what they had before. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Do you understand what I'm trying to say? Se coloque de pé, se você puder. So I'm going to ask you to stand up if you can. Tinha muito mais coisas que eu gostaria de falar, There were many more things that I would like to share, mas eu vou terminar hoje com João capítulo 17, versículo 20. but I want to finish tonight with John 17, verse 20. A palavra do Senhor diz assim, ó, eu não rogo somente por estes. Isso aqui é uma oração de Jesus. This is a prayer from Jesus. Vocês não sabem, mas a primeira reunião que nós tivemos com a diretoria da nossa igreja, You may not know, but the first meeting that we had with the church directory, depois da transição, the church of the group of the directors, after the transition, eu pedi para eles que isso daqui fosse o nosso lema durante a nossa caminhada. I asked them for this passage to be the guide for our walk together. A oração que Jesus fez por nós. The prayer that Jesus did for us. Ele diz assim, eu não rogo somente por estes, pelos discípulos que ele tinha ali naquele momento. And then he was saying, I don't ask for these, and those are the disciples that were there with him at that moment. Mas essa palavra para mim é muito forte, mas também por aqueles. E esse aqueles é eu e é você. But also for those, and the those means you and I. Mas por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, Jesus falando. And Jesus is saying that they are going to believe in me. Agora pega essa parte. So now take this part. Para que todos sejam um. Como tu, Pai, é um comigo e eu contigo. Que também eles sejam um em nós. Olha a razão. Para que o mundo creia que tu me enviastes. So if we are one with God, the world will believe that he sent Jesus. Você consegue entender a necessidade da unidade? So do you understand the necessity of unity? Quem vai nos ajudar com a Santa Ceia pode vir aqui. I'm going to ask who is helping us with the Lord's Supper to come to the front. E hoje eu gostaria de fazer algo diferente. And I want to do something different. Eu gostaria que quando você pegasse a Santa Ceia do Senhor, I would like you, when you receive your items, eu gostaria que você lembrasse de alguém. I would like you to think about somebody Alguém que não esteja aqui hoje, that's not here today, mas que é parte da nossa igreja. but that is part of our church. Não importa se essa pessoa está viajando, se essa pessoa faz tempo que não vem na nossa igreja. It doesn't matter if they are just traveling or if it's been a while that they have not been here.
Aí você está pensando assim, já sei, é para orar. I know I'm going to have to pray. É para orar. Yes, Mas you não have só to agora. pray, but not just now. Eu quero que você pense numa pessoa. I want you to think about a person. E eu quero que você comece a partir de hoje a orar por essa pessoa. And I want to ask you that from now on you start praying for them. Comece a orar pela vida dessa pessoa todos os dias. Pray for their lives every single day. Se essa pessoa é uma pessoa que está vindo na nossa igreja, está constantemente aqui, So if the person is somebody that is coming and are here often, eu quero que você comece a orar por essa pessoa pedindo que Deus continue usando esse membro do corpo para estar frutificando ainda mais. I want you to continue to pray for that person so God can use them to fructify even more. Agora, se faz muito tempo que você não vê uma pessoa aqui dentro da igreja, But if you're praying for someone that hasn't been here for a long time, eu quero que você comece a orar para que você quer ver essa pessoa aqui dentro. that you may pray that God bring them back Para que ela possa crescer junto conosco. so that they may grow together with us. Eu já falei várias vezes, eu não estou preocupado com números. And I've said it many times, I'm not worried about numbers. Eu não quero saber se nós vamos ser uma igreja super grande. And I don't want to know if we are going to be a mega church. O que eu quero, meus irmãos, é que nós venhamos a crescer. But what I know is that we may grow. A minha prioridade, meus irmãos, é que todos e cada um de vocês, juntamente comigo, que eu não sei tudo, And my priority that is with me, we may all grow. crescer na palavra de Deus. That we may grow in the word of God. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos tenho ensinado, What I've received from God is what I've been teaching you. que na noite em que Jesus foi traído, In the night that Jesus was betrayed, ele tomou o pão, he took the bread, partiu e broke the disse: bread and said, esse é o meu corpo, This que é is my entregue body. por vós. that I'm giving for you. Irmãos, eu espero que você esteja sentindo o que eu estou sentindo. So I hope you are feeling what I'm feeling. Se sentir parte do corpo de Cristo. Feeling like part of the body of Christ. Eu tenho alegria por fazer parte do corpo de Cristo hoje. I have joy to be part of the body. Irmãos, eu tenho alegria no meu coração hoje pela salvação que eu posso ter em Cristo Jesus. I have joy because of the salvation that I can have in Christ. E muitas vezes nós permitimos que o nosso dia a dia deixe essas coisas irem desapercebidas. And then many times we just let all the things that we do every day to take away our connection with that. Você entende que hoje você tem vida eterna em Cristo Jesus? Do you understand that you have eternal life in Christ Jesus? Que em Cristo você tem a vida eterna com Ele, não a condenação eterna, mas vida eterna com Ele. And do you understand that you have eternal life with Him and not a condemnation, eternal condemnation because of Him? Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice And in the same way, after He ate the bread, He took the cup. e disse: esse é o meu sangue, And que then é He vertido said, por vós. this is my blood that was shed on the cross for you. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. And do this every time in remembrance of me. Eu quero que você hoje, como parte desse corpo, And I want you, as part of this body, lembra do outro membro do corpo to remember about another part of the body e traz esse crescimento. and help them grow. Pai, em nome de Jesus. Em Lord, teu nome, Jesus. Father, in your name, Jesus, É que nós estamos aqui nessa tarde, we are here this afternoon dizendo a Ti, primeiramente, Jesus, obrigado. saying, first of all, thank you. Obrigado por ter entregue a sua vida por nós Thank you for giving your life for us e por trazer salvação até a minha vida. and for bringing salvation to my life. Pai, obrigado por estar aqui hoje na Tua presença Thank you because I'm here in your presence e ter a honra, Senhor, de estar na frente desta igreja, and being honored for being here, a part of this church. podendo, Senhor, de alguma forma estar ensinando algo de Ti, Jesus, And teaching something that comes from you, Father. mas sobretudo estar aprendendo também juntamente com eles. And also learning together with each one of them. Jesus,
Ajuda-nos a cada dia nos parecer mais contigo. Jesus, help us to be more and more like you every day. Ajuda-nos a chegar a essa estatura de varão perfeito, como diz a tua palavra. Help us to reach that stature of a perfect man. E ajuda-nos a ser o corpo que você quer que nós sejamos. And help us to be the body that you want us to be. Ajuda-nos, Jesus. Help us, Jesus. Abra o lado do pão, se você puder. The bread, if you can. E antes de você tomar o pão, And before you take the bread, eu quero que você pense agora em alguém. Toma o teu tempo. I want Pensa numa you pessoa. to take the time now to think about somebody. Eu quero que você faça uma aliança com Deus agora pela vida dessa pessoa. And I want you to make a commitment with God for the life of this person. Porque eu vou fazer um compromisso com a igreja New Generation. Because I'm making a commitment with the New Generation Church. Não importa se vai ter uma pessoa aqui dentro, Even if it's just one person that is here, ou se nós tivermos 30, 50. or if we have 30 or 50, O meu compromisso é conduzir você a esse crescimento. my commitment is to help you grow. E o meu compromisso é ver você cheio do Espírito Santo. And my commitment is to see you full of the Holy Spirit. Pode comer do pão agora. You may eat the bread. Depois de haver ceado, And tomou a after copa eating, he took the cup e disse: and said, esse é meu sangue, "This is my blood que é vertido por vós. that is shed for you." Irmãos, esse não é um sangue qualquer. And that's not anybody or any blood. Esse é um sangue que purifica de todo o pecado. This is the blood that purifies us from every sin. Esse é o sangue que tira toda acusação da tua vida. And it's the blood that takes every accusation from your life. E esse é o sangue, meus irmãos, And the blood, brothers and sisters, que traz vida eterna. that brings eternal life. Eu sei que eterno para você é curto, você não consegue entender, eu também não. And I know eternal, it's hard for us to understand. Mas se te ajuda de alguma forma a entender melhor, But if this is going to help you understand a little better, pensa em tormento eterno. think about the opposite way with a torment, eternal torment. Pensa nisso, So think about that. porque era isso que nós tínhamos antes de Cristo. Because before Christ, we are condemned eternally. Mas hoje nós somos cheios. But today, we are full. Hoje nós somos cheios da presença de Deus. But we are full of the presence of God Graças a Jesus. because of Jesus. Pode tomar o cálice. So now we may take the cup. Deus, em nome de Jesus, uma vez mais, God, in Jesus' name, one more time. nós como igreja nos apresentamos diante de Ti, Senhor, te agradecendo por este momento. We are, as church, we thank you for this moment. Obrigado, Senhor, por poder ter a vida eterna em Cristo Jesus. We thank you because we have eternal life in Christ Jesus. Obrigado, Jesus, por entregar a Tua vida naquela cruz por mim. And we thank you, Jesus, for giving your life in that cross for me. Mas, sobretudo, Jesus, obrigado por ter enviado o Teu Santo Espírito
And I want to thank you for sending your Holy Spirit. Obrigado por ter enviado o teu Santo Espírito, que Ele é o responsável por me convencer do meu pecado. That is responsible to make me knowledgeable about my sin. E obrigado, Jesus, por haver prometido para mim que Tu estarias comigo todos os dias da minha vida. And thank you, Jesus, for your promise, because you said you were going to be with me every single day of my life. E é por crer sobre a Tua palavra que eu abençoo essa igreja nessa tarde. And that is because I believe in your word that I bless this church this afternoon. E é porque eu creio no Teu poder, Jesus, é que eu declaro a Tua bênção sobre esta casa. And it's because I believe in your power that I bless this house. É crendo no Teu nome, Jesus, que eu declaro, Senhor, sobre esta igreja. And believing in your name is that I declare over this church A Tua presença e a Tua glória sobre a vida de cada um aqui neste lugar. your presence and your glory in everyone's life. E eu declaro, Senhor Deus, que pelo poder que há no nome de Jesus, And I declare that in the power that in the name of Jesus, toda tristeza vai ser removida dos corações aqui nessa tarde. every sadness, it's going to be removed from the hearts this afternoon. Pelo poder que há no nome de Jesus, toda acusação de Satanás vai ser removida deste lugar. And then in the power of the blood of Jesus, every accusation from Satan is removed from this place. E nós rejeitamos, Senhor Deus, toda obra que é feita para derrubar esta igreja. And we reject every work that is done against this church. Porque nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Teu santo e maravilhoso nome. Because we are here to glorify and exalt your holy name. Assim que, Deus, nós engrandecemos a Ti, Pai. So God, we make your name great. E eu repreendo agora toda desunião em nosso meio. And now rebuke any lack of unity among us. E nós aceitamos a unidade em Cristo. That we may receive the unity in Christ. A cada um, Senhor Deus, que tem feito um compromisso contigo, uma aliança contigo nessa For tarde. everyone that has made a commitment with you this afternoon. Assumindo o compromisso de estar orando por uma vida, uma pessoa somente, uma. Saying that they are willing to pray for one person for Espírito every Santo. day. Holy Spirit, Ajuda ele a fazer isso. help them to do that. Help us to do that. E nos ajuda a crescer And help us grow em conhecimento e em graça. in knowledge and in grace. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Pai, nos leva para nossos lares guardados, protegidos por Ti. Father, take us to our places back home, protected by you. E que nós possamos ter uma semana, Senhor Deus, onde nós vamos ser luz em meio às trevas. That we may have a week where we are going to be light among the darkness. E que a Tua glória possa vir sobre nós durante essa semana. And that your glory will be over us this week, Father. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Que essa semana você possa sentir o amor de Deus. That this week we may feel the love of God. Caminhar na graça com Jesus. Walk in the grace of Jesus. E ter a consolação do Espírito Santo na tua vida. And have the consolation from the Holy Spirit in your life. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. In Jesus' name, you may be blessed. Não tenha pressa para ir embora, desça, participe com a gente. Don't just go away, go downstairs and have dinner with us. Que você possa ter uma excelente semana em nome de Jesus. That you may have a blessed week in Jesus' name.